O comentário que o milionário fez no ouvido da neta do vaqueiro e custou caro. A noite estava enfeitada com bandeirinhas coloridas e um aroma de milho verde assado que invadia o ar na fazenda Rocha. Valdemar, o magnata do agronegócio, sorria de forma exagerada, como se tivesse estudado a arte da generosidade em algum livro. Ele recebia convidados da cidade e da zona rural, cercado por uma multidão que pareciam hipnotizados por sua fortuna. Em sua mente, aquela festa era um espetáculo. E ele, o espetáculo principal. A fogueira crepitava, as crianças dançavam ao redor e até os vaqueiros se atreviam a se unir à quadrilha. Típicas danças do interior. Valdemar observava tudo, enchendo a ostentação da noite. Era a oportunidade perfeita para se mostrar solidário. Sorrindo, ele fazia promessas e doações. Tudo para deixar uma imagem gloriosa na mente de todos. Mas havia algo sombrio à espreita. Luísa, a tímida neta do vaqueiro, passou pela festa levando um cesto de maçãs do amor que sua há. Quando seus olhares se encontraram, aquele sorriso prometia um respeito que ela queria crer. Mas era apenas isso, uma promessa. No auge da festa, enquanto a quadrilha girava e risadas ecoavam, Valdemar se aproximou. Ele inclinou-se ao ouvido de Luísa e fez um comentário que cortou o ar como uma faca. Com esse vestido, você deveria dançar para mim, não para eles. O tempo parou. O que era para ser uma noite mágica, transformou-se em um momento de constrangimento absoluto. Luísa sentiu um nó na garganta, a ardência das lágrimas ameaçando brotar. O que deveria ser uma brincadeira ecoou como um insulto profundo. Um jovem, imóvel do outro lado da fogueira, capturou a cena em seu celular. O trecho, mesmo em meio à dança e aos risos, ficou ali, por trás de telas iluminadas. No dia seguinte, as redes sociais fervilhavam. A indignação correu como um fogo no mato. A imagem do comentário cruel espelhava não apenas um desrespeito, mas a essência de um sistema que oprime. A família de Luísa, em meio à dor, encorajou-a a falar. Mesmo hesitante, ela aceitou uma entrevista na rádio local. Com voz firme, entrecortada por lágrimas, contou sobre a humilhação que sofreu. Ao escutar sua própria voz, algo despertou dentro dela. Não era mais apenas a neta do vaqueiro, era uma jovem que se tornava uma voz poderosa contra injustiças. Valdemar, por outro lado, estava em pânico. Tentava minimizar a repercussão. Mas a indignação coletiva era como uma maré crescente que não poderia ser contida. A mídia atenta e o clamor popular tornaram-se seus piores inimigos. O jogo de poder estava mudando e ele sentia o chão tremer sob seus pés. Enquanto Luísa abraçava sua nova identidade pública, a pressão da fama começava a criar fissuras. Como ela lidaria com os olhares? E Valdemar? Conseguiria enganar a tempestade que se aproximava ou veria seu mundo desmoronar? A história estava longe de terminar e a escuridão ainda guardava muitos segredos a serem revelados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Luísa abraçava sua nova identidade pública, a pressão da fama começava a criar fissuras. Os olhares das pessoas queimavam como brasas, e ela não sabia como lidar com isso. Bastou um estrondo, um grito, e tudo mudou. Do outro lado da fogueira, um veículo enorme apareceu subitamente, levantando poeira e deixando a multidão em alvoroço. As risadas cessaram. Valdemar, que tentava se recuperar da tempestade que se desenrolava, trocou preocupações nervosas com seus assessores. Luísa sentiu o coração acelerar. Algo estava prestes a acontecer.
E aconteceu. Uma mulher irrompeu da picape com uma intensidade avassaladora. Seus cabelos desgrenhados pareciam simbolizar a vida dura que levava, e seus olhos lançavam chamas. A multidão ficou boquiaberta, alguns cochichando, outros olhando com curiosidade. Luísa, ainda chocada, começou a entender que aquela mulher não estava ali por acaso. Era uma figura familiar. Valdemar ficou pálido. "O que você está fazendo aqui, Clara?" A voz dele tremia. A mulher, Clara, avançou ainda mais, não se deixando intimidar. "A verdade sempre encontra um jeito de sair, não é mesmo? Você acha que pode esconder quem você realmente é?" O murmúrio da multidão se intensificou. Luísa sentiu uma sensação estranha, uma mistura de medo e expectativa. O rosto dela se iluminou ao ouvir o nome da mulher. Clara era a antiga conhecida da família. Mas o que ela queria dizer? "Você merece saber a verdade", Clara gritou para Luísa. "E o que Valdemar fez com sua família, desde o passado até o presente. Ele não é quem você pensa que é. Ele destruiu vidas, e você está prestes a se tornar mais uma vítima." Um gelo percorreu a espinha de Luísa. O que ela estava dizendo? Valdemar, aterrorizado, tentou controlar a situação. "Chega! Você está maluca!" Mas as palavras dela ecoaram nas cabeças de todos. O que será que Valdemar havia escondido tão bem? As mãos de Luísa tremeram, e ela se sentiu perdida entre a raiva e a curiosidade. Clara não parava. "Ele é um homem de negócios, mas seus negócios são sujos. Você não imagina o que ele esconde. Ele e seu pai. Existe um motivo pelo qual sua família sofreu tanto." Valdemar grunhiu, tentando desviar, mas a verdade pesava como uma âncora. Ele não parecia mais o magnata confiante, mas sim um homem enredado em mentiras. A multidão estava presa à cena, dividido entre o choque e a curiosidade de como tudo acabaria. Luísa olhou para ele, seu coração martelando. "É verdade, vovô." Passos pesados se aproximaram. A avó da menina, que assistia à cena de longe, não conseguiu se conter. "A verdade precisa ser revelada, Valdemar." A voz dela se elevou e todos se viraram. "É hora de pagá-las, não só pela nossa família, mas por todos que você feriu." As palavras da avó cortaram o ar como um golpe. Luísa sentiu um peso nas costas, a pressão de um passado esmagador. Tudo parecia ter mudado em instantes. Estava prestes a descobrir uma realidade que poderia transformar sua vida para sempre. Enquanto Valdemar tentava recuperar sua compostura, a tensão na festa se elevou a níveis insuportáveis. O que mais haveria para ser revelado? O que Luísa realmente saberia sobre quem era seu avô? A verdade estava prestes a emergir e mudar tudo, mas até onde isso a levaria? Cada momento contava, e a escuridão ainda guardava muitos segredos esperando por ela. Enquanto Valdemar tentava recuperar sua compostura, a tensão na festa já doía no ar. Luísa estava perdida, o olhar fixo no avô. O que mais Clara tinha para revelar? O murmúrio da multidão se transformou em um zumbido ensurdecedor. Cada pessoa ali absorvendo a tensão como se fosse uma sombra pairando sobre a festa. "Muito bem, Clara. Agora chega." Valdemar gritou, mas a mulher parecia imune às suas tentativas de silenciar a verdade. O braço de Luísa tremia, sua mente girava. Ela só conseguia ver Valdemar esmoronando, o magnata de fachada, agora de aparência tão frágil como se tivesse feito de vidro. Ao redor, os convidados começavam a se mover, alguns avançando, outros se afastando. Então, uma nova figura surgiu na borda da fogueira. Um homem robusto, rosto marcado pelo tempo e expressão sombria. "Clara, pare! Isso não é o que você pensa." Sua voz rasgou o ar, carregada de um peso que ninguém ali esperava. Era o pai de Luísa, Miguel. "Não precisamos disso. Vamos para casa."
Valdemar olhou surpreso. A expressão de pânico agora cedeu lugar a um aviso. Você não pode esconder a verdade para sempre, Miguel. Clara retrucou, a raiva pulsando em cada palavra. Luísa não sabia o que pensar. O pai tinha se afastado há anos, fugindo de um passado que o assombrava. Mas agora, ali estava ele, como um espectro ressurgindo, e ela sentiu seu coração acelerar. Miguel, se você não se afastar, tudo virá à tona. Valdemar gritou, mas a nuvem de tensão só aumentou. Agora é a hora de falar. A verdade precisa ser revelada. Clara estava imparável, e Luísa sentiu um nó se formar em sua garganta. Valdemar, você destruiu nossas vidas. Você não tem ideia do que fez. Miguel avançou, a voz tremendo. O murmúrio da multidão tornou-se um grito coletivo. As pessoas começaram a se mover, curiosas e temerosas. O clima estava prestes a explodir. O que estava realmente acontecendo? Historicamente, Valdemar e Miguel estavam sufocados em segredos, mas qual era a maldição que os unia? Luísa então sentiu um choque. O olhar de seu pai, que ela sempre considerou distante, agora queimava com um tipo de fervor que ela nunca tinha visto. Era raiva, era medo. Valdemar balançava a cabeça, e Luísa percebeu que a máscara dele estava prestes a cair. Eu sempre cuidei de vocês. Ele gritou, mas soou cada vez mais vazio. As palavras ecoavam, mas não tinham força. A festança estava se transformando em um tribunal onde erros do passado eram expostos. Cuidado, pai! Luísa sussurrou, mas a voz dela se perdeu no caos. Então, no calor da briga, Miguel respirou fundo e soltou algo que fez o mundo parar. Você nunca foi o verdadeiro dono da Fazenda Rocha, Valdemar. Você roubou tudo de nós. Um silêncio sepulcral seguiu suas palavras, e os olhos de Luísa se arregalaram. O que ele estava dizendo? Todos se viraram para Valdemar, e a tensão explodiu como um balão estourando. Isso não é verdade, Valdemar gritou, mas a segurança em sua voz se desmoronava. O rosto dele se descoloriu. O pânico agora inegável. Clara sorriu, a vitória brilhando em seus olhos. Era um momento, uma revelação que abalou os alicerces enraizados na mentira. Luísa sentiu o chão sumir sob seus pés. Miguel e Clara estavam certos. Valdemar realmente havia roubado a fazenda? Um novo entendimento parecia surgir no olhar dos que observavam. Luísa começou a questionar tudo o que sabia sobre sua família, sua identidade e o papel de seu avô. O que ela realmente queria acreditar? Todo aquele amor e segurança estavam baseados em mentiras? Enquanto a multidão murmurava, as revelações ainda pairavam no ar como um vendaval. Valdemar, então, no momento de desespero, deu um passo para trás e gritou: Você não entende. Se tudo isso vir à tona, não só eu, mas todos vocês pagarão um preço. Um arrepio percorreu a espinha de Luísa. Que tipo de custo ele estava insinuando? As palavras dele penetraram como flechas. O que mais havia escondido? Você poderia confiar em alguém que vive na sombra da mentira? Luísa olhou para sua avó, que observava em silêncio, mas com um semblante de determinação. As repercussões de tudo isso estavam apenas começando, e Luísa precisava enfrentar a verdade a qualquer custo. O que viria a seguir? O tumulto da festa parecia um eco distante, enquanto o coração dela batia forte. Logo mais, revelações estavam prestes a surgir na escuridão. Luísa estava paralisada. As palavras de Miguel reverberavam em sua mente como um eco sombrio. Você nunca foi o verdadeiro dono da Fazenda Rocha. O murmúrio da multidão a envolvia, formando um oceano de vozes confusas e animadas, mas para ela, tudo estava em um silêncio ensurdecedor. Valdemar olhou para Miguel, depois para Clara, e a máscara de controle que ele havia segurado com tanto esforço começou a desmoronar.
As faces dos convidados eram uma mistura de choque e curiosidade. O que mais não sabiam? O que mais haveria naquela festa que poderia explodir em revelações? Então, antes que alguém pudesse puxar Valdemar para a verdade, um som estrondoso ecoou pelo ar. A festa inteira virou o olhar na direção da picape que Clara havia chegado. Uma explosão de luz, seguido de estilhaços de vidro, interrompeu o drama. A picape estava pegando fogo. Gritos de horror e susto preencheram o ar, e todos começaram a correr. Mas Luísa estava fixa, observando a cena. A fumaça subia como um véu, ocultando o que havia embaixo. Miguel agarrou o braço da filha, puxando-a para longe. No entanto, Clara parecia hipnotizada pela chama intensa. E antes que alguém pudesse raciocinar, ela gritou: "Valdemar, você não pode escapar da verdade." A fúria dela se misturou ao fogo em um espetáculo caótico de desespero. O que era um momento de tensão emocional, agora era uma corrida contra o tempo. O carro em chamas começou a se transformar em uma realidade que se assemelhava mais à ficção. Valdemar, percebendo a reviravolta, empurrou Miguel, tentando sair da confusão. "Vamos, Clara, isso é loucura!" Mas Clara já estava decidida. Seus olhos brilhavam com a fúria de anos de dor e vingança. No entanto, em meio ao pânico e ao caos, algo mais aconteceu. Um homem emergiu da multidão, o olhar fixo em Valdemar. Com um semblante determinado, ele gritou: "Eu sou o irmão dele, e tudo que você escondeu está prestes a vir à tona." Luísa sentiu seu coração congelar. O que quer que isso significasse, tudo estava prestes a mudar novamente. Os rostos das pessoas ao redor variavam entre a incredulidade e a expectativa. Valdemar, agora visivelmente suado, sua fachada desmoronando, olhou para o novo intruso e parecia prestes a desmaiar. Você não pode estar aqui." As palavras dele saíram como um fio de voz quase inaudível. O homem continuou a avançar. "Você pensou que poderia me enterrar junto com os segredos, Valdemar, mas a década de mentiras acabou. Você deve pagar pelo que fez à nossa família." O clima esquentou como a picape em chamas. O que ele estava dizendo? Que Valdemar tinha um irmão? Luísa sentiu um turbilhão de emoções a invadir. E se tudo o que achava ser verdade não passasse de uma fachada? O olhar de Clara se iluminou em reconhecimento, e pelo jeito, ela também escutava a revelação surpreendente. "Isso não é verdade! Você é um mentiroso!" Valdemar retrucou, mas sua voz tremia. O garoto do lado da fogueira, que registrava cada momento, não conseguia acreditar no que via. As redes sociais já estavam em polvorosa, e a repercussão parecia equacionar seu próprio destino. Luísa, entre o fogo e a revelação, segurou a mão de Miguel. "Pai, o que está acontecendo?" A inquietude em seu peito despertou uma curiosidade avassaladora. Precisava saber, precisava entender. Valdemar, que meses antes parecera invencível, agora estava no centro de uma tempestade que parecia pronta para arrasá-lo. Enquanto a picape ardia, simbolizando a destruição dos segredos, Luísa percebeu que a verdade era como fogo. Dava origem ao novo ao mesmo tempo que consumia o antigo. E assim que as chamas dançavam e a fumaça subia ao céu, sua alma clamava por respostas. Mesmo se o espaço ao redor estava cheio de ruídos, dentro dela só havia um eco de perguntas ainda sem respostas. O que mais Valdemar tinha escondido? Quem era esse homem? E o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse do abismo? Com cada momento que passava, ela tinha a sensação de que o real tormento estava apenas começando. Luísa estava paralisada. As palavras de Miguel reverberavam em sua mente como um eco sombrio. "Você nunca foi o verdadeiro dono da Fazenda Rocha." O murmúrio da multidão a envolvia, formando um oceano de vozes confusas e animadas. Mas para ela, tudo estava em um silêncio ensurdecedor.
Valdemar olhou para Miguel, depois para Clara, e a máscara de controle que ele havia segurado com tanto as faces dos convidados eram uma mistura de choque e curiosidade. O que mais não sabiam? O que mais haveria naquela festa que poderia explodir em revelações? Então, antes que alguém pudesse puxar Valdemar para a verdade, um som estrondoso ecoou pelo ar. A festa inteira virou o olhar na direção da picape que Clara havia chegado. Uma explosão de luz, seguido de estilhaços de vidro, interrompeu o drama. A picape estava pegando fogo. Gritos de horror e susto preencheram o ar, e todos começaram a correr. Mas Luísa estava fixa, observando a cena. A fumaça subia como um véu, ocultando o que havia embaixo. Miguel agarrou o braço da filha, puxando-a para longe. No entanto, Clara parecia hipnotizada pela chama intensa, e antes que alguém pudesse raciocinar, ela gritou: Valdemar, você não pode escapar da verdade. A fúria dela se misturou ao fogo em um espetáculo caótico de desespero. O que era um momento de tensão emocional, agora era uma corrida contra o tempo. O carro em chamas começou a se transformar em uma realidade que se assemelhava mais à ficção. Valdemar, percebendo a reviravolta, empurrou Miguel, tentando sair da confusão. Vamos, Clara, isso é loucura. Mas Clara já estava decidida. Seus olhos brilhavam com a fúria de anos de dor e vingança. Então um homem emergiu da multidão, o olhar fixo em Valdemar. Com um semblante determinado, ele gritou: Eu sou o irmão dele, e tudo o que você escondeu está prestes a vir à tona. Luísa sentiu seu coração congelar. O que quer que isso significasse, tudo estava prestes a mudar novamente. Valdemar, agora visivelmente suado, sua fachada desmoronando, olhou para o novo intruso e parecia prestes a desmaiar. Você não pode estar aqui. As palavras dele saíram como um fio de voz quase inaudível. Luísa piscou rapidamente. O irmão? Ela nunca havia ouvido falar de um irmão. O homem continuou a avançar. Você pensou que poderia me enterrar junto com os segredos, Valdemar? Mas a década de mentiras acabou. Você deve pagar pelo que fez à nossa família. O clima esquentou com a picape em chamas. O que ele estava dizendo? Que Valdemar tinha um irmão. Miguel, em estado de choque, olhou para Luísa, seus olhos cheios de dúvidas. Eu não sabia, ele sussurrou, confuso. A multidão estava em estado de alvoroço, as vozes se elevando numa cacofonia de espanto e histeria. Valdemar balançava a cabeça, tentando recuperar o controle, mas parecia uma marionete, suas cordas se soltando. O homem avançou mais, agora direto em direção a Valdemar. Você não é a única vítima, Luísa. Você não faz ideia do que se passou entre nós dois. Quantas vidas você realmente destruiu até agora? O impacto da revelação cortou o ar como uma faca afiada. Luísa ficou sem palavras, seu cérebro girando. A cada frase mais perguntas se formavam. O que ele queria dizer? Mas antes que essa revelação pudesse se consolidar, algo mais chocante aconteceu. A picape, agora completamente consumida pelo fogo, começou a explodir em chamas violentas. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e pedaços de metal e vidro foram vomitados na direção da multidão. Gritos se intensificaram, e um pânico absoluto tomou conta. Luísa, ainda paralisada, viu Miguel se jogar para protegê-la. O calor a atingiu, e o cheiro de combustível queimando a envolveu. Ao mesmo tempo, Clara, que antes estava tão resoluta, gritou quando um pedaço da picape atingiu o chão perto dela, fazendo-a cair. No meio do caos, Luísa avistou uma sombra se movimentando rapidamente na fumaça. Era Valdemar, agora totalmente em desespero, correndo na direção oposta. Mas o olhar do homem, irmão de Valdemar, estava fixo nele,
e as palavras saíram como um sussurro carregado de ressentimento. Você não escapará dessa vez. A verdade sempre vem à tona. Luísa sentiu um nó na garganta. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor, e a festa, que antes parecia cheia de risos, agora era um campo de batalha de segredos e revelações. O que tudo isso significava? Quem era realmente aquele homem? E, acima de tudo, a verdade finalmente estava prestes a vir à tona. Mas qual seria o preço a ser pago por isso? Enquanto a fumaça se espalhava e os gritos de terror aumentavam, uma certeza começou a pairar no ar. A vida de Luísa nunca mais seria a mesma. Ela tinha que saber a verdade, custasse o que custasse. Mas o que mais ela descobriria sobre sua família e esse novo irmão que surgiu como um fantasma do passado? O futuro parecia sombrio, e a jornada estava apenas começando. A fumaça começou a se espalhar, tensionando o ar ao redor. Luísa estava fixada, o olhar preso entre o carro em chamas e o homem que se apresentara como irmão de Valdemar. O coração dela batia forte, como se estivesse fora de controle. O que mais poderia ser revelado naquela noite? As perguntas se multiplicavam em sua mente enquanto a fumaça dançava, formando sombras estranhas nas faces conhecidas ao seu redor. Valdemar estava em pânico, tentando controlar a situação, mas o olhar do novo chegado parecia atravessar suas defesas. Você não tem ideia do que você está prestes a acontecer, Valdemar. A verdade vai machucar mais do que um incêndio. Mas assim que essas palavras foram proferidas, algo estrondoso aconteceu. Um grito gutural ecoou pela festa. Miguel, o pai de Luísa, caiu ao chão. Um segundo antes, as chamas quase pareciam ignorá-lo, mas agora ele foi atingido na cabeça por um pedaço de metal que se desprendeu do carro em chamas. O tempo pareceu desacelerar enquanto todos se voltaram horrorizados. Luísa sentia seu mundo despencar ao seu redor. O corpo do pai estava no chão, e ela não sabia se ele estava ferido, inconsciente ou pior. "Pai!" ela gritou, correndo em sua direção. As lágrimas escorriam ao longo de seu rosto enquanto ela se lançava na direção dele. A multidão estava em caos, algumas pessoas gritando, outras tentando ajudar. O homem que havia revelado ser irmão de Valdemar ficou paralisado, o choque estampado em seu rosto. Valdemar lutou para se aproximar de Miguel, mas a fumaça e o pânico eram obstáculos. "Miguel, não! Fique comigo!" Ele gritou, a voz trêmula, mas no fundo, Luísa podia ver a indignação na fúria de seu avô. Era como se naquele momento todos os segredos estivessem ligados a uma única tragédia iminente. O que tinha começado com um insulto agora se transformava em um cataclismo de dor e revelações. "Chame uma ambulância!" Alguém gritou, mas o barulho se perdia em meio ao pânico. Luísa se inclinou sobre Miguel, o peito subindo e descendo com dificuldade. "Pai, você está bem? Por favor, fale comigo." Um nó se formou em sua garganta, e o desespero a consumiu. Mas enquanto ela tentava despertar Miguel, algo chamou sua atenção. Clara, a mulher que havia iniciado toda essa confusão, estava parada ali, com os olhos fixos em Valdemar, como se visse um fantasma. E em vez de correr para ajudar, seu olhar estava cheio de logro. "A culpa é sua. Você fez isso, Valdemar. A verdade está vindo à tona e você não pode parar." Valdemar, então, virou-se para Clara com um olhar de profunda traição, como se estivesse prestes a desferir um golpe verbal. "Você não sabe do que está falando. As pessoas vão se machucar por sua causa." Mas o veneno em suas palavras não fez sentido, enquanto Luísa se contorcia, sua cabeça girando com a confusão. E no meio daquela tragédia, as chamas começaram a se intensificar, o fogo se espalhando e tornando-se mais selvagem. Uma sombra cobriu a festa.
O pressentimento de que tudo ia mudar de forma irremediável. A multidão recuou, enquanto Valdemar queimava no inferno de suas próprias mentiras. Mas logo Luísa ouviu um murmúrio. Você não sabia? A voz era fraca e Luísa piscou, quase paralisada, reconhecendo a voz de Miguel, que tentava se levantar. Luísa, existe algo que você nunca soube. A última vez que vi seu avô, ele fez um acordo sombrio. O coração de Luísa parou. Um fôlego profundo de realidade a atingia. O que estava acontecendo? O que Miguel queria dizer? O que mais estava escondido sob a superfície daquelas verdades incendiadas? Valdemar, Miguel, Clara, todos eram peças de um quebra-cabeça que Luísa agora mal conseguia entender. A mulher que era uma estranha se tornara parte da sua vida, mas a verdade dela poderia transformar tudo. O que mais poderia acontecer quando o fogo cesse e a fumaça se dissipasse? E o que Miguel realmente significava com aquela frase, deixando no ar um abismo de dúvidas? Ao seu redor, o mundo estava desmoronando, e Luísa sentia que tudo estava prestes a desabar como um castelo de cartas. A fumaça começava a se espalhar, tingindo o céu escuro com um tom de laranja intenso. Luísa estava fixada no chão, o olhar entre seu pai desmaiado e o homem que se dizia irmão de Valdemar. Seu coração acelerava, enquanto as palavras de Miguel ecoavam em sua mente. A verdade estava nas sombras, mas o que realmente significava? Pai, acorde, por favor! Luísa não conseguia parar. O pânico a dominava, e ela balançava Miguel, mas ele permanecia imóvel. O silêncio estava quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos gritos da multidão que se espalhava em pânico. Alguém chame uma ambulância! Outra pessoa gritou, mas pareciam mais preocupados com o fogo do que com o homem jogado no chão. Valdemar, em meio ao desespero, finalmente conseguiu se aproximar. Miguel, o que você fez? Sua voz tremia. Ele parecia mais um animal encurralado do que um magnata do agronegócio. A máscara da arrogância começava a derreter, revelando o verdadeiro medo. Você não pode estar aqui, ele gritou ao homem, que o fitava com raiva. Não ouse me chamar de louco, Valdemar. Você destruiu minha vida. O homem inclinou os punhos, se agachando ao lado de Miguel. Ele precisa de ajuda. Luísa percebeu a centelha na voz do homem. O tom de desespero era claro. Mas o que ele realmente queria? Quem é você? Ela não aguentou. As palavras saíram antes de conseguir pensar. Um silêncio pesou no ar, enquanto olhos se voltavam para o novo chegado. Você realmente não sabe? O homem se virou para Luísa, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Você é minha sobrinha. As palavras caíram como um raio, cortando a confusão ao meio. Luísa sentiu seu mundo girar. O quê? Como assim? Valdemar a encarou, a face pálida. Não escute ele, Luísa. É uma mentira. Mas as palavras de Valdemar soaram frágeis, como papel machê prestes a desmoronar. Ele não é meu irmão? A voz de Luísa era um sussurro, atordoada. Miguel finalmente começou a se mover. Seus olhos se abriram lentamente. Ele olhou para Luísa, e o reconhecimento deu lugar a uma confusão intensa. Você não pode piorar a situação, Valdemar cortou, mas o grito de Clara, que se mantinha observando a cena como uma sombra, balançou a confiança de Valdemar. Chega, Valdemar. A verdade precisa ser revelada. O homem olhou para Clara. O olhar de ambos um abismo de ressentimento e dor. Os segredos estavam enterrados por muito tempo, mas agora que as chamas estão aqui, a verdade vai queimar tudo. O homem se virou novamente para Luísa. Eles me tiraram de sua vida. Eu não era apenas o irmão dele. Eu sou o verdadeiro herdeiro da Fazenda Rocha. Ficou paralisada. O mundo todo parecia revirar. Herdeiro?
A palavra saiu da boca dela como um eco distante. Como assim? Se você é o herdeiro, então o que isso significaria sobre mim, sobre minha família? Miguel finalmente se levantou, sua expressão assumindo uma severidade que Luísa nunca havia visto. Luísa, ouça seu tio. Ele é o último elo do nosso passado. O olhar de Miguel estava imbuído de dor e desespero. Sua expressão agora a colcha que cobria um fardo enorme. Valdemar, em estado de pânico, tentou mais uma vez. Isso não é verdade. Ele está mentindo para se vingar. Mas ninguém parecia acreditar nele. O fogo das chamas refletia nos olhos dos presentes, revelando a feiura da ganância e o custo das mentiras. Então, do nada, um estalo ressoou. Um grito intenso retumbou pela festa. Clara, em um ato desesperado, começou a se afastar da cena. É hora de enfrentar os fantasmas, Valdemar. A verdade não pode ser mais contida. Neste exato instante, uma onda de chamas explodiu da picape em chamas, e todos foram forçados a recuar enquanto o calor se tornava sufocante. Luísa, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O homem se aproximou, mas a confusão e o medo estavam dominando. O que mais ele tinha a dizer enquanto as chamas dançavam? O que realmente estava flamejando sob o peso das verdades jogadas ao vento? Enquanto a fumaça subia e as chamas crepitavam em um espetáculo aterrador, Luísa sabia que as revelações estavam apenas começando. A noite não acabaria em um sopro. O inferno ainda tinha o poder de redistribuir os papéis. De quem eram os segredos, quem tinha o poder e, acima de tudo, quem poderia sair ileso dessa tempestade de chamas. A verdade estava se aproximando, mas a que custo? A fumaça começava a se espalhar, tingindo o céu escuro com um tom de laranja intenso. Luísa estava fixada no chão, o olhar entre seu pai desmaiado e o homem que se dizia irmão de Valdemar. Seu coração acelerava, enquanto as palavras de Miguel ecoavam em sua mente. A verdade estava nas sombras, mas o que realmente significava? Pai, acorde, por favor. Luísa não conseguia parar. O pânico a dominava, e ela balançava Miguel, mas ele permanecia imóvel. O silêncio estava quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos gritos da multidão que se espalhava em pânico. Alguém chame uma ambulância. Outra pessoa gritou, mas pareciam mais preocupados com o fogo do que com o homem jogado no chão. Valdemar, em meio ao desespero, finalmente conseguiu se aproximar. Miguel, o que você fez? Sua voz tremia. Ele parecia mais um animal encurralado do que um magnata do agronegócio. A máscara da arrogância começava a derreter, revelando o verdadeiro medo. Você não pode estar aqui, ele gritou ao homem, que o fitava com raiva. Não ouse me chamar de louco, Valdemar. Você destruiu minha vida. O homem clinou os punhos, se agachando ao lado de Miguel. Ele precisa de ajuda. Luísa percebeu a centelha na voz do homem. O tom de desespero era claro, mas o que ele realmente queria? Quem é você? Ela não aguentou. As palavras saíram antes de conseguir pensar. Um silêncio pesou no ar, enquanto olhos se voltavam para o novo chegado. Você realmente não sabe? O homem se virou para Luísa, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Você é minha sobrinha. As palavras caíram como um raio, cortando a confusão ao meio. Luísa sentiu seu mundo girar. O quê? Como assim? Valdemar a encarou, a face pálida. Não escute ele, Luísa! É uma mentira! Mas as palavras de Valdemar soaram frágeis, como papel machê prestes a desmoronar. Ele não é meu irmão? A voz de Luísa era um sussurro, atordoada. Miguel finalmente começou a se mover. Seus olhos se abriram lentamente. Ele olhou para Luísa, e o reconhecimento deu lugar a uma confusão intensa. Luísa, eu! Você não pode piorar a situação. Valdemar cortou. Um grito de Clara, que se mantinha observando a cena como uma sombra. Balançou a confiança de Valdemar. Chega, Valdemar.
A verdade precisa ser revelada. O homem olhou para Clara. O olhar de ambos um abismo de ressentimento e dor. Os segredos estavam enterrados por muito tempo. Mas agora que as chamas estão aqui, a verdade vai queimar tudo. O homem se virou novamente para Luísa. Eles me tiraram de sua vida. Eu não era apenas o irmão dele. Eu sou o verdadeiro herdeiro da Fazenda Rocha. Luísa ficou paralisada. O mundo todo parecia revirar. Herdeiro? A palavra saiu da boca dela como um eco distante. Como assim? Se você é o herdeiro, então o que isso significaria sobre mim, sobre minha família? Miguel finalmente se levantou, sua expressão assumindo uma severidade que Luísa nunca havia visto. Luísa, ouça seu tio, ele é o último elo do nosso passado. O olhar de Miguel estava imbuído de dor e desespero. Sua expressão agora a colcha que cobria um fardo enorme. Valdemar, em estado de pânico, tentou mais uma vez. Isso não é verdade. Ele está mentindo para se vingar. Mas ninguém parecia acreditar nele. O fogo das chamas refletia nos olhos dos presentes, revelando a feiura da ganância e o custo das mentiras. Então, do nada, um estalo ressoou. Um grito intenso retumbou pela festa. E um ato desesperado começou a se afastar da cena. É hora de enfrentar os fantasmas, Valdemar. A verdade não pode ser mais contida. Neste exato instante, uma onda de chamas explodiu da picape em chamas, e todos foram forçados a recuar enquanto o calor se tornava sufocante. No meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Com um brilho repentino, um objeto cortante voou pelo ar e atingiu Valdemar em cheio no peito. Ele caiu como um saco de batatas, os olhos arregalados de surpresa. Luísa sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O homem que se dizia irmão de Valdemar caiu de joelhos estupefato. Não! O que você fez? Gritou Miguel, agora a tensão no ar se transformando em pura confusão. Todos estavam paralisados. O homem havia puxado um punhal brilhante e a adrenalina começava a girar em torno. O que você fez? Por que fez isso? A multidão murmurava, os olhares se cruzando em desespero e horror. Luísa não conseguia desviar os olhos de Valdemar, que estava caído, respirando com dificuldade. Olhar aterrorizado. Eu fiz o que você não teve coragem de fazer. O homem gritou. O que ele queria dizer? Luísa sentiu um nó na garganta, enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão. O que significava aquilo? Por que esse homem se tornara uma sombra da primeira luz da verdade, enquanto os outros mergulhavam na escuridão? Valdemar estava se debatendo, a expressão de um imperador caído. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de pânico. Luísa estava com o coração na garganta, sem saber se aquele momento era um desastre ou uma libertação. E enquanto o homem olhava para a cena, Luísa percebeu que ele não mostrava remorso, mas uma determinação que parecia inabalável. E assim, enquanto a fumaça subia e as chamas crepitavam em um espetáculo aterrador, Luísa sabia que as revelações estavam apenas começando. A vida dela nunca mais seria a mesma. O que mais ela descobriria sobre sua família nesse mar de segredos e mentiras? E o que aconteceria com Valdemar? O futuro parecia sombrio e a jornada estava apenas começando. A multidão estava em estado de choque. O estalo do punhal cortou o ar e todos pararam. Luísa estava paralisada, os olhos fixos em Valdemar, que se debatia no chão com expressão de terror. A fumaça e as chamas da picape ao fundo pareciam dançar em um balé grotesco, ecoando a confusão que agora reinava no coração de todos. Pai! O grito de Luísa ecoou pela noite. A dor de ver Miguel ferido, a agonia sobre Valdemar, tudo misturado em um turbilhão de emoções. Ela se virou para o homem que se dizia seu tio, um olhar de incredulidade.
Como você pôde fazer isso? O homem olhou para ela, e as chamas refletiam uma luta interna. Estava triste, mas determinado. O que mais poderia acontecer naquela noite? Valdemar se contorcia, suas mãos tentando bloquear a ferida, o rosto pálido como uma cera. Você vai se arrepender. Vocês não sabem o que estão fazendo. Sua voz era um sussurro, mas carregava uma intensidade aterradora. O homem que o feriu se levantou, relutante em se afastar. É tarde demais, Valdemar. Os segredos estão vindo à tona. E foi então que uma luz ofuscante cortou o céu. Um farol forte, algo vindo de uma estrada próxima. Luísa virou a cabeça para ver um carro se aproximando em alta velocidade. O som dos pneus cantando, as luzes piscando, e de repente a cena ficou sombria. O carro derrapou e parou bruscamente, levantando poeira e objetos na atmosfera tensa. Uma figura saiu do veículo. A multidão, já aturdida, começou a se afastar, murmurando em pânico. Quem é? O que está acontecendo? Luísa mal conseguia respirar. E então, a figura se aproximou, o rosto iluminado pela luz da festa, e Luísa sentiu seu sangue congelar. Mãe? O sussurro escapuliu de seus lábios. Era a mãe dela, Clara, que havia partido anos atrás, deixando um buraco enorme em sua vida. Como ela poderia estar lá agora? O que estava acontecendo? A expressão de Clara era uma mistura de raiva e desespero. Luísa, cuidado! Ele não é o que você pensa. Valdemar, em sua dor, levantou a cabeça, o olhar uma mistura de espanto e fúria. Clara, você? O que você faz aqui? A tensão estava quase palpável. Você não devia ter vindo. A mãe de Luísa avançou, tão determinada quanto o homem que se dizia seu tio. Eu não ia deixar isso acontecer. A verdade está aninhada entre nós. Valdemar, você é meu irmão. As palavras cortaram como um golpe. Luísa mal conseguiu absorver a revelação. O homem que a feriu, que havia sido tratado como um traidor, era na verdade parte de sua família. O que isso significava? Mãe, você está dizendo que ele é meu tio? Que Valdemar é seu irmão? Sim, e você não faz ideia da verdade que temos que encarar. Clara estava quase chorando, a fúria agora emaranhada com tristeza. Valdemar estava aterrorizado. Você está mentindo. Quero distância de você. A tensão estava tão alta que todos pareciam se segurar para não desmoronar. A honra agora estava em jogo, o segredo se desintegrando com as chamas. Miguel, ainda deitado, começou a levantar a cabeça, a confusão misturada com dor. Clara, você não deveria ter voltado. Você só vai causar mais problemas. Luísa estava no meio de tudo isso. O que estava acontecendo? A verdade dela havia desmoronado? O que mais estava escondido sob a superfície? A sensação de estar em um turbilhão, e mesmo assim, a esperança voltou a brilhar. Mas, mãe, o que mais você não me contou? Um ruído veio do lado da picape em chamas. As chamas se intensificando, e uma nova onda de pânico tomou conta da multidão. Estavam todos se afastando, mas Luísa estava fixa, em choque diante de tantas verdades inesperadas. O que mais podia vir à tona? A noite estava apenas começando, e cada revelação parecia mais devastadora que a anterior. O caos tomou conta da festa. Valdemar no chão tentava respirar, enquanto a fumaça envolvia tudo. Luísa, em choque, observava sua mãe Clara e o homem que se apresentou como seu tio. Era como se uma nuvem densa cobria a verdade, e ela não sabia como reagir. Valdemar! Clara gritou, correndo até ele, mas o homem que se dizia irmão de Valdemar assegurou. Deixe que ele enfrente as consequências. A tensão no ar ficava mais palpável. Luísa sentia que tudo estava desmoronando à sua volta, e o tempo parecia parar. Você não tem ideia do que está fazendo. Valdemar gritou, a dor escorrendo de suas palavras. Se você me derrubar, você está destruindo nossa família. A multidão murmura nervosamente, alguns se afastando,
enquanto outros se inclinavam para escutar. As chamas da picape brilhavam, como se estivessem assistindo o drama se desenrolar. Qual família, Valdemar? A que você destruiu com suas mentiras? Clara retrucou, com a voz carregada de raiva e paixão. Luísa viu o brilho nos olhos de sua mãe, uma mistura de fúria e amor. Tudo isso estava acontecendo bem diante dela, e os segredos começavam a se desfazer. Miguel, recuperando-se lentamente, tentou se levantar. Vamos, não podemos deixar que isso piore. Ele era como um farol em meio ao caos, mas suas forças eram visivelmente limitadas. E de repente, com um grito, Clara fez o movimento. Você nunca esteve sozinho nessa, Valdemar. Nós sempre soubemos. Luísa ficou paralisada. O que estava acontecendo? As palavras de Clara ecoavam. E o peso da verdade começava a se instalar em seu coração. Valdemar, em sua agonia, lutou para responder. Eu fiz o que era necessário. O que você não entende? Seus olhos passavam de Clara para Luísa, implorando por uma compreensão que parecia tão distante. A multidão agora era uma onda de murmúrios. Alguns olhavam em horror, outros em simpatia. A tensão estava no ar, e Luísa sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada. O que mais eles precisavam ouvir? Então, com um brilho de determinação, o homem que se dizia irmão de Valdemar olhou para Luísa. Você precisa saber que tudo isso é sobre mais do que uma herança. É sobre nossa história, Luísa. Nós fomos separados por sua avó. As mentiras, os segredos. Você merece conhecer quem você realmente é. O que isso significava? Luísa sentiu um nó na garganta, a realidade desmontando tudo o que ela conhecia. Mas, antes que alguém pudesse responder, o fogo da picape se intensificou mais uma vez, criando um estrondo que vibrou no ar. Todo mundo deu um passo para trás, os olhares cheios de pânico. As chamas pareciam como um aviso. A verdade poderia queimar tudo ao seu redor. Luísa! Miguel gritou enquanto tentava puxá-la. Vamos sair daqui! E naquele momento, Luísa soube que o mundo dela nunca mais seria o mesmo. A verdade estava prestes a vir à tona, mas a confusão ainda a cercava. Quem a protegeria de um passado que parecia tão distante, agora tão presente? Enquanto ela olhava para Valdemar, para o seu passado e para o futuro incerto que se desenrolava, um sentimento profundo de coragem e determinação tomou conta dela. Não vou deixar que isso nos despedace, ela gritou. Um eco de força que reverberou na noite. A festa, agora em ruínas, se tornava um campo de batalha entre mentiras e verdades. A luz dos raios refletia as chamas, simbolizando que tudo poderia mudar num instante. Entre o turbilhão de emoções e a fumaça que se dissipava, Luísa se sentiu pronta para enfrentar a verdade. Não importava o quanto doeria. Mas a questão permanecia. Até onde essa verdade iria? O que mais estava por vir? Então, em meio ao calor e ao caos, Luísa percebeu que, embora estivesse perdendo a noção do tempo, cada decisão a levaria a um novo começo. Era uma batalha pela família, pela identidade, e a chama da esperança estava acesa. E você, que ficou até aqui, precisa ficar de olho no que vem nas próximas histórias que iremos contar. Então se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma continuação exclusiva. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa história com seus amigos. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5